Estamos dando continuidade ao nosso programa sobre acesso à justiça. Estamos com o Dr. Fabrício Bastos, promotor de justiça, e hoje nós vamos falar sobre ação popular. Então, Fabrício, o que é ação popular? Quem pode propor? Como é que isso funciona? É interessante falar sobre ação popular porque pouca gente sabe o que é a ação popular, né? Até a sua própria existência. E é importante porque ela é uma forma muito direta de controle dos atos do poder público. E pouca gente sabe disso. Você pode, por exemplo, promover uma ação popular para pedir a anulação de um contrato que foi celebrado pela prefeitura da sua cidade. E as pessoas pensam, mas como é que eu faria isso, né? As pessoas imaginam, mas eu vou lá e escrevo, promover uma ação popular, eu preciso de um advogado, será que eu preciso buscar a defensoria para fazer isso? Então, vamos, né, contextualizar tudo isso. A Constituição permite esse acesso à justiça por meio da ação popular, está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, e qualquer cidadão pode promover uma ação popular. E aqui jaz um detalhe bem interessante, porque é a única ação coletiva que pode ser proposta por um cidadão. Então você pode controlar um ato do poder público você mesmo. A ação popular ela tem origem no direito romano, né? Isso, lá na Actio do direito romano. Pois é, e é muito pouco utilizada, né? Acho que por isso que a gente quis trazer aqui, para as pessoas tomarem conhecimento do poder que elas têm como cidadão, né? De como elas podem modificar, que não adianta a gente ficar em casa, sentado no sofá, reclamando da situação do país da gente, né? Do Estado da gente. A gente tem mecanismos criados pela Constituição para a gente tomar, né, algumas atitudes de empoderamento, né? E assim, é importante que as pessoas tenham conhecimento para que elas possam exercer os direitos plenamente. Não, e outra coisa, de nada adianta transparência dos atos do poder público se o cidadão vai olhar, vai criticar, vai fazer a nota no Facebook, mas não vai tomar as medidas que são pertinentes. No caso, a ação popular é que as reclamações do Facebook, elas não viram ação popular, não tem sentença com efeito erga omnes. Não, é engraçado você falar isso porque é muito interessante. Eu vejo nas redes sociais, às vezes, algumas campanhas, né, para mudar alguma coisa. Não, porque isso tem que mudar e tal. Ah, mas qual é a efetividade disso? Você só está publicizando. É importante, sim, é importante publicizar, dar o alcance, a notícia para que todas as pessoas saibam que aquilo aconteceu. Mas você pode usar aquilo e dar uma analisada e ver, olha, isso aqui pode ser um caso de uma ação popular. Por exemplo, foi feito um contrato administrativo na sua cidade para fornecimento de merenda para a escola e você sabe, olha, não, na minha cidade nós temos aqui um produtor que faz isso. Por que foi contratado um produtor de fora da cidade? Você pode buscar anulação. Se você vai conseguir ou não, é uma outra situação. Mas você pode fazer isso. E é interessante porque isso gera um efeito pedagógico até para o administrador público. Como ele sabe, olha, na minha cidade eu tenho aqui algum grupo de pessoas que fiscalizam o que eu estou fazendo. Tem o Ministério Público que fiscaliza, mas eu também tenho um grupo de pessoas que vai a toda hora. Olha, eu sei que aqui tem uma questão, olha, aquela praça ali tem algum detalhe que está errado, e você vai e promove essa ação popular. E é interessante porque a ação popular constitucional, que veio com a Constituição de 88, ela já vinha desde a Constituição do Império, lá no artigo 157, mas a Constituição de 88, ela deu vamos colocar assim, um design bem amplo para a ação popular. Então, você pode exercer o controle de vários aspectos relacionados à administração pública. E o mesmo objeto que você pode colocar numa ação popular pode ser colocado numa ação civil pública, e isso que é interessante. Então, eu, Ministério Público, posso promover uma ação civil pública para questionar um contrato e um cidadão pode fazer a mesma coisa, só que promovendo uma ação popular. Qual é a dificuldade que eu visualizo que o cidadão se sinta, de repente, pouco à vontade em fazer? Ele deve imaginar que precisa de um conhecimento técnico deveras especializado. Não, você não precisa de um conhecimento técnico muito especializado para isso, não no plano jurídico. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. Teve um contrato na minha cidade, eu sou de Niterói, que para um setor da população, aquele contrato era lesivo. Era um contrato de estacionamento. E teve uma senhora que ajuizou a ação popular. Ela não era nem formada em direito. Ela simplesmente falou assim, olha, eu vi que eu tenho esse direito aqui, o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso ser um cidadão. E no Brasil, você é cidadão se você tiver o título eleitor.
Se você tem título eleitor, está lá no artigo 14 da Constituição, basta você olhar. Se você for cidadão, você já pode promover a ação popular. Está lá no próprio artigo da Lei de Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, para quem tiver curiosidade. Está lá, Lei 4717 de 65, artigo 1º diz lá quem pode promover a ação. E o objeto também está previsto lá na Lei de Ação Popular. Então você vai olhar e você vai ver. É fácil de visualizar. E quais, tem custos? Quais as questões? Assim? Todas as ações coletivas no nosso sistema são gratuitas. Você só paga se for comprovado que a sua ação foi proposta de má-fé. Caso contrário, você não paga. E não tem também condenação em honorários. Mesmo que a pessoa venha perder, Isso, ela não tem condenação em honorários, salvo se você atua de má-fé. E o Ministério Público, ele atua como fiscal, né? Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento jurídico, é aquilo que você estava falando, assim, ela vai ter um arcabouço trazido pelo Ministério Público, né? Sim, perfeito. Isso é muito importante frisar, porque a intervenção, a participação do Ministério Público é obrigatória em qualquer ação coletiva proposta em nosso sistema jurídico. Então, se um cidadão de uma cidade qualquer propuser uma ação popular, o membro do Ministério Público vai atuar ao seu lado, vai estar ali fiscalizando aquela ação. Então, não se preocupe, assim, olha, será que eu usei o linguajar correto? Será que eu empreguei o termo técnico certo? Não se preocupa, o importante não é isso. Eu costumo dizer que são 3 elementos que são importantes em qualquer ação. É o sujeito, quem está promovendo a ação e quem vai ficar do outro lado, quem vai ser o réu. É isso que eu ia falar, assim, para montar a ação popular, isso. né? Exatamente, eu ia falar exatamente um modelo de petição. Não, porque se a gente parar e pensar, quando eu começo a falar isso para o pessoal mais novo, petição inicial fica todo mundo por petição inicial. A petição vem de pedido. Está pedindo. Inicial é porque é a primeira. Simples, é só isso. Mas tem que dizer quem pede, ou seja, exatamente. Sua qualificação. Aí o que você tem que colocar? Quem está pedindo? Fulano de tal, que mora no lugar tal, que possui esses documentos. Tá, você está pedindo... O quê? Em face de quem? Você quer que quem te entregue alguma coisa? Você quer que quem faça o quê? Então você vai botar em face do fulano de tal, que mora não sei onde, que tem esses documentos. Então, esses são os sujeitos. Eles são a peça mais importante. Eu tenho que saber quem promoveu e em face de quem foi proposta a ação. Agora, o réu na ação popular vai ser o Estado ou vai ser aquele que contratou indevidamente? Entendeu? Não, é interessante essa pergunta, que o artigo 3º da Lei de Ação Popular deixa claro que todos aqueles que se beneficiaram do ato têm que figurar no polo passivo. Então, é sempre mais de um. É sempre quem contratou indevidamente, no caso dos contratos, sim, e o ente. Se foi contratada uma pessoa física, ela vai ficar no polo passivo. Se foi contratada uma empresa, vai ser ela que vai ficar no polo passivo. E o Estado, e quando eu falo Estado, no sentido mais amplo do termo, né, União, Estados, municípios e as pessoas do direito público de uma forma geral, elas são citadas sempre. Só que existe uma peculiaridade aí que é interessante. Por exemplo, se você na sua cidade propuser uma ação, colocando o prefeito no polo passivo, colocando a empreiteira da cidade no polo passivo, o município vai ser citado e ele pode escolher se ele vai atuar ao seu lado, então você pode ter o município ao seu lado, ou se ele vai atuar ao lado de quem é o réu. Ah, entendi, porque você pode colocar o próprio prefeito, em vez de colocar o município. Quando é um contrato celebrado pelo prefeito, você vai colocar a pessoa ali, o prefeito fulano de tal. Porque não é o município ele vai ser citado. Entendi. Só que ele pode ir para o polo ativo. Tá. Isso que é interessante. Você vai colocar em face do município tal, onde eu moro, em face do prefeito tal, e em face da empresa X ou da pessoa que foi contratada X. Mas aí o município pode sair desse polo passivo, pode deixar de ser réu e ir para o polo ativo para ser autor. Desde que ele diga, olha, eu preciso fazer essa transição porque isso vai ser melhor para o interesse público. Sim. Aí, voltando para a petição inicial, a pessoa se identificou o réu, identificou quem é o réu. Em seguida, ela vai falar do que ela está pedindo, ou né? seja, dos fatos. O que aconteceu. Conta a história. Isso que é interessante, assim, eu quando ensinava isso na faculdade, eu sempre falava o seguinte, olha, 2 fatos. Aí as pessoas falam, pô, e aí chegou a hora difícil. Eu falei, não, essa é a hora mais fácil. Dos fatos, você vai narrar o que aconteceu. De forma objetiva, pelo amor de Deus, conta logo ali. Quando você está em casa e assiste o jornal, não fala assim, fatos da semana, eles vão narrar o que aconteceu na semana. Você vai narrar, olha, foi realizado o contrato
contrato número tal, que foi publicado no dia tal, para contratar o fulano para fazer isso. Então, você vai contar o que aconteceu. Não, porque de repente a pessoa vai pensar o seguinte, não, vou explicar que eu posso propor a ação popular. E aí vai contar, narrar da ação popular, que é um instrumento, que assistiu justo eu, sabe que pode propor, não precisa falar, conta logo 2 fatos. Não, isso aí não precisa falar não, mas você tem que narrar. Eu sempre falo assim, você não precisa ser um Machado de Assis, narrar com todos os detalhes, uma narrativa densa, extensa, não. Você precisa ser objetivo. Você pode falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nos dias tais e tais, e com essas consequências. E aí que é interessante, você que justificar por que você está promovendo a ação. Então, quando você for narrar o fato, você está justificando, você está me dando a causa pela qual você está pedindo alguma coisa, que é o que é a causa de pedir. Você está me narrando por que você está indo até o judiciário. E depois você vai formular o pedido. Olha, o pedido eu quero que seja anulado esse contrato. Ah, mas e se eu não souber explicar muito bem qual é o pedido? Não se preocupa, o Ministério Público vai ser intimado, ele vai ter acesso a essa ação e ele pode, de certa maneira, dar alguma ajuda nesse sentido. Olha, o pedido que foi formulado não é o pedido adequado, mas sim esse pedido. E se o juiz entender que tem que emendar a inicial, ele vai ter. Ele agora, no novo CPC, ele tem que dizer exatamente o que está errado. Não é mais aquele exercício de adivinhação, né? Exatamente, ele tem que indicar exatamente a inicial e deixa a pessoa naquela situação. Tem que dizer, olha, o que tem que ser consertado. Então, fiquem tranquilos, promovam sim as ações populares. É importante, é uma forma muito, muito direta de exercer a democracia, de você ter acesso ao judiciário, de você resolver problemas até da sua cidade. É importante dizer que as ações populares nunca podem ser propostas no juizado, são absolutamente incompatíveis com o sistema do juizado. Não, o juizado não comporta as ações coletivas, de fato. E se a pessoa desistir, o Ministério Público é indagado se deseja assumir a ação. Isso. O artigo 9º da Lei de Ação Popular é claro nesse sentido. Se houver desistência da ação popular ou abandono da ação popular, e lá tem até um termo antigo que se dizia absolvição da instância. Então, se de alguma forma você abandonar ou desistir dessa ação, o Ministério Público vai ser cientificado disso para ver se ele quer assumir. É até importante isso para isso não servir como instrumento de coação ou de constrangimento. Por exemplo, vou propor a ação popular, mas aí desiste achando, quando consegue algum outro objetivo, não pode desistir. Mas se for má fé, você vai ser condenado. Não, mas se estiver propondo como forma de pressão para depois desistir, não vai conseguir desistir, porque o Ministério Público vai assumir. Exatamente. Se você está pensando em fazer uma ação popular para causar uma balbúrdia na sua cidade, para um ganho político e depois desistir, você pense 2 vezes. Porque se ficar constatado que houve uma propositura de má fé, você vai ser condenado a pagar as custas. E se você promoveu e falou assim, cara, isso aqui vai dar problema, vai atingir o objetivo que eu queria, mas não quero mais, também pense 2 vezes, porque o Ministério Público pode assumir a condução do processo e ir até o fim. Esse foi o 3º bloco sobre acesso à justiça. Fique com a gente, no próximo bloco a gente vai continuar ainda falando sobre esse tema, sobre outras formas de acesso.